Fala, galera que acompanha o UOL. Meu nome é Thalita Vespa, eu sou repórter da editoria de esporte e estou aqui hoje para falar de um assunto muito importante, que é a gordofobia dentro do esporte. Para isso, eu convidei essas duas mulheres incríveis de quem eu sou fã, que é a Ellen Valias, da página Atleta de Peso, e a Vanessa Joda, do movimento Yoga para Todes. Meninas, obrigada pela presença. Valeu, Mana, pelo convite. Antes de propor para vocês a primeira reflexão desse debate, eu quero dizer que essa conversa é um esquenta para a série Corpo de Atleta, produzida pelo All Sport, que começa a ser lançada na próxima segunda-feira, dia 28 de junho. As reportagens contarão a história de 5 atletas gordos que são campeões nas modalidades que praticam. E a ideia é justamente desmistificar esse conceito preconceituoso e extremamente gordofóbico de que o esporte é apenas para pessoas magras. Bom, então eu vou começar agora com a primeira proposta de reflexão para vocês, Ellen e Vanessa. O ambiente esportivo é, em geral, gordofóbico? Existe dentro do esporte, da atividade física, um olhar torto, um olhar de preconceito para pessoas gordas que querem se exercitar? Sim, ele só é gordofóbico, né? É um ambiente gordofóbico. Infelizmente, como a gordofobia ela é estrutural, nas atividades físicas e esportes, é um ambiente extremamente gordofóbico, porque sempre relaciona a atividade física com estética, emagrecimento e punição, né? Eu joguei basquete, não cheguei a me profissionalizar, aí entendi muito tempo depois que a gordofobia me afetou, né, no meu desempenho, na época que eu jogava, tudo, esse julgamento. E o que acontece? Infelizmente, ainda, o meio esportivo, meio de atividade física, nem se abriram ainda para essa discussão para reconhecer que existe a gordofobia, porque como se fosse assim, mas gordo faz esporte? Não, por que a gente vai falar de gordo na atividade física? O gordo não faz esporte, né? A pessoa gorda não faz atividade física, a não ser que seja para emagrecer, né, Vanessa? E é muito grave isso, porque a pessoa gorda ela carrega um estigma, né? Que é o estigma da pessoa gorda ser preguiçosa, da pessoa gorda não ser capaz, né, de fazer as coisas. Isso não é verdade, né? Toda essa visão começa já dentro da faculdade de educação física, né? Eu e Ellen, a gente está cursando educação física agora, a gente entrou na faculdade justamente para poder fazer, né, para a gente conhecer, ver como acontecem as coisas dentro da universidade, e infelizmente dentro da própria educação física o ensinamento já é gordofóbico, né? Porque além de estigmatizar o corpo gordo, também a galera patologiza o corpo gordo, né? O que é patologizar o corpo gordo? É olhar para aquele corpo e achar que aquele corpo é doente só por ele existir. Isso não é verdade. Enquanto a gente se basear em IMC, que é um índice de 1832, para poder medir saúde das pessoas, a gente não vai acabar com esse preconceito em cima do ambiente esportivo. Em qualquer meio, na real, né? Não só que já que a gente está falando do ambiente esportivo, das atividades físicas, enquanto a gente não despatologizar o corpo gordo, enquanto a gente não cortar essa estigmatização que a gente faz, a gente não vai conseguir. E isso, Thalita, é muito pertinente, porque a gente o tempo inteiro recebe essa mensagem que a gente não é bem-vinda na atividade física. Isso é desde a roupa, né? Não existem roupas para as pessoas gordas praticarem atividade física. Como a Ellen falou, ela não estava 100% no jogo porque ela achei que estava preocupada, porque não tinha que usar 2 tops ou colocar 2 camisetas. Ela tinha que botar, sei lá, uma calça legging, né, Ellen, debaixo do short. Sim. Isso acontece comigo na prática de yoga, aconteceu várias vezes, porque não tem roupa que sirva na gente. A gente não tem como estar ali, né? Não. A pessoa gorda, quando ela faz, ela consegue estar nesse ambiente extremamente gordofóbico. Ela nunca está 100%, porque ela tem que se preocupar com a roupa, se ela vai rasgar, né? Porque, além de que, é muito difícil você achar uma roupa para fazer atividade física, uma pessoa gorda. Então, a mensagem toda hora, falando assim, dificultando para que ela acesse esse ambiente. Isso é legal, essa saúde, né? E o engraçado é que eu fui uma criança gorda. Então, eu comecei a receber a mensagem que meu corpo gordo não era capaz, sabe aonde? Na aula de educação física, aonde deveria ser garantido o meu direito de ter, né, ali
esse conhecimento de fazer atividade física, de ter contato com o esporte, de entender que o esporte é um lazer, né? É saúde, é prazer, é diversão, é um acesso à saúde. Mas foi ali que eu comecei a entender, começaram a falar para mim, olha, esse corpo gordo não é capaz. Então, a criança gorda, ela começa, sempre tem as brincadeirinhas, vamos colocar o gordo no gol, né? Que ele vai tampar o gol. Hoje é futebol, a bola vai ser você, sabe? Ai, vamos escolher, ninguém escolhe a criança gorda, entendeu? Então, ela começa a construir uma relação totalmente ruim com a atividade física. Então, ela cresce, se torna um adolescente, um adulto, acreditando que ela não gosta de atividade física, né? Ela vai acreditar porque ela é uma pessoa relaxada, ela é preguiçosa, porque ela não serve para isso. Então, isso é muito grave, que é negar acesso à saúde. Então, a gente precisa começar a falar para as crianças gordas que o corpo delas é capaz e tem o direito. Eu sempre falo, é direito seu movimentar o seu corpo gordo, e isso não tem nada a ver com emagrecimento, né? Porque se a atividade física fosse só para emagrecer, não existiria mais pessoas magras no mundo, porque elas iam sumir. Elas iam fazer tanta atividade física que ia sumir, evaporar. Né? Não existiria pessoas gordas também, né? Né, mano? A gente estaria toda magra aqui, né? Só ia ter gente magra no mundo. As pessoas magras iam desaparecer e as pessoas gordas iam ser magras, né? E não existe. Acho que a gente precisa. Não, a gente precisa parar para entender, da mesma forma que existe um corpo magro, existe um corpo gordo. E uma coisa não quer. O corpo magro não quer dizer saúde, o corpo gordo não quer dizer doença. E a gente precisa parar de associar essa coisa, né? Por isso que eu falo de despatologizar. A gente precisa, é urgente parar de associar isso. Porque a criança, como a Ellen diz, desde lá da escola, não só na atividade física, né? Mas é na atividade física ali, que é um lazer que já é tirado dela, né? Mas é na cadeira da escola que ela vai sentar, né? Na roupa, no uniforme que não vai caber nela. Então, desde muito cedo, ela já recebe essa mensagem que o corpo dela não é legal de estar ali, o corpo dela não é legal de existir. E isso é muito violento. Né? Como que uma pessoa vai crescer dessa forma, né? A primeira lembrança que eu tenho na minha vida é de escutar que eu podia ser qualquer coisa menos gorda, porque se eu fosse gorda eu não ia conseguir nada na minha vida. Eu devia ter 4 anos, 3 anos de idade. Como é que você fala isso para uma criança? Né? Então é muito violento, a gordofobia é violenta, e dentro da parte esportiva, das atividades físicas, ela é mais violenta ainda. Então, assim, é uma coisa que a Ellen sempre fala, e é justo, e é muito verdade, que se a pessoa gorda quiser começar a se mover, né, a fazer qualquer tipo de atividade física, não vá para a academia, porque a academia é o primeiro lugar que ela vai sofrer violência ali, né? Porque na concepção dos profissionais, das profissionais de educação física, a gente está ali para emagrecer, não tem outra coisa. E eu não estou indo lá para emagrecer, eu estou indo lá para cuidar da minha saúde como qualquer outra pessoa, né? Só que esse direito não me é negado e não me é respeitado, né? E isso é desde criança, como a Ellen falou ali na aula de educação física, né? E aí isso vira uma bola de neve, né, mana, na real, né? Porque isso vem da faculdade. A gente estava dando um curso ontem e uma das pessoas falou que se formou há 30 anos atrás, e a mesma formação que ela fez há 30 anos atrás é a mesma que está dando aqui hoje. Então não tem uma evolução, né? Eu acho que é obrigatório, teria que ser obrigatório dentro das universidades que tratam de saúde. Então, medicina, educação física, nutrição, psicologia, tinha que ter uma matéria sobre corpos diversos, sobre diversidade, falar sobre racismo, falar sobre capacitismo, falar sobre gordofobia, né? Esses corpos existem. E se a gente for parar para pensar, a gente é maioria. 57% da população do Brasil é gorda, é considerada gorda. Então a gente é maioria, só que a gente não acha uma roupa, a gente não consegue ir para uma academia fazer um exercício, eu não consigo achar uma cadeira, gente. Eu não consigo achar uma cadeira para conseguir trabalhar, né? Então é o tempo inteiro a gente recebendo a mensagem que a gente não deveria existir, né? Então isso é muito grave. Que ser uma pessoa gorda é isso. Ser uma pessoa gorda é lutar todos os dias para existir, né? E falando do profissional de educação física, eles saem da faculdade para emagrecer pessoas gordas ou qualquer outra pessoa. Mas o corpo gordo
eles aprendem que eles têm que corrigir o corpo gordo, que o corpo gordo é errado. Então, eles não sabem. É inadmissível você perguntar para um profissional de educação física hoje em dia, falar assim, o que é gordofobia? Ele não sabe. As pessoas acham que gordofobia é rir do corpo gordo, né? É uma atitude gordofóbica rir do corpo gordo, mas não é somente isso. A gordofobia é a invisibilização, né? Igual a Vanessa falou, a patologização, a desumanização do corpo gordo. É olhar para ele e falar, você não merece existir porque você é gordo, né? Aí vem a galera que fala assim, mas obesidade é doença, sabe? E aí eu vou contar rapidinho sobre o meu caso. Eu fui uma pessoa gorda, sou uma pessoa gorda, né? Eu digo fui porque, assim, em 2013, eu me submeti a toda essa pressão e fiz uma cirurgia bariátrica em 2013. Cortaram o meu estômago, né? Esse médico que operou o meu estômago, ele pegou os meus exames laboratoriais, né, de imagem, que estavam perfeitos, né? Eu já tinha 2 filhos, tá? Então, eu tinha 32 anos e 2 filhos, porque a mulher gorda também não pode ter filho. Isso já foi um milagre, e eu não sei né? como eu consegui, né? E aí, o que acontece? Ele olhou meus exames e ignorou, né? Porque se fosse sobre saúde, o que ele deveria fazer? Não, você está uma pessoa saudável, continue assim, vai para a sua casa. Não. Ele olhou meus exames e falou, não. Esses exames estão parecendo de uma pessoa magra. E aí, o que ele fez? Vamos cortar o seu estômago, porque você é gorda. Futuramente você vai ficar doente, né? Porque é isso que eles fazem. E aí, baseado no IMC, que é um índice que a medicina, né, a área da saúde sabe que é um índice que não pode ser levado, que é um índice que é errôneo, não dá para medir a saúde da pessoa pelo IMC somente, ninguém é só o peso. Então, ele cortou o meu estômago. Então, não é sobre saúde, isso é negligência, sabe? Então, depois eu tive meu terceiro filho em 2016, meu corpo voltou ao que era ser, né? Então, quando a gente fala que a patologização do corpo gordo, a gente está falando o que está acontecendo. E eu, tendo esses exames saudáveis, eu estou dentro daquela estatística que fala que a obesidade é doença. Eu estou dentro dessa estatística, né? Mas eu estou saudável. Então, quando a gente questiona essa questão da obesidade, é que a gente está falando que está acontecendo algo e ninguém escuta, ninguém da área da saúde escuta a gente. Não querem abrir uma conversa para entender, né, como funciona essa desumanização, que é a falta de acesso à saúde. E aí cai para a atividade física, né, os profissionais de educação física saem da faculdade para emagrecer pessoas. É isso. E né? só Então, se baseando em IMC, né, mana? É o que eles aprendem. Sim. E é bom, e a galera tem que entender que IMC, gente, já que a gente está falando de obesidade, é importante a gente entender que a obesidade, a doença, ela patologiza o corpo gordo, né? Por quê? Tem até uma sigla que criaram que chama OMS, Obesos Metabolicamente Saudáveis, né? Que eu cheguei no médico e falei assim, mas se é obeso, como que é saudável? Ele deu chute na cabeça dele também, né? Por quê? A obesidade, como que se gera a obesidade? É em cima do IMC. O IMC trabalha com 2 coisas que a gente não controla, que é peso e altura, né? A gente controla a nossa altura? Não. Por que a gente tem esse imaginário que a gente controla peso? A gente não controla o peso também. E esse é o índice de 1832. Né? 1832 para cá, gente, 200 anos se passaram, né? E esse índice foi criado lá na Europa, num vilarejo, para medir a densidade de corpos daquele vilarejo. Então, como a Ellen diz, ela dá um exemplo que é muito maravilhoso, é a mesma coisa que vir aqui nos Jardins, pegar a densidade de corpos das pessoas que tem nos Jardins e falar, ó, vale para o mundo inteiro. A galera pega esse índice, né? E só considera ele como uma grande verdade para medir saúde, né? Só que não leva em consideração o ambiente que essa pessoa vive, não leva em consideração os exames clínicos dela, não leva em consideração qual o acesso que ela tem à comida, porque as pessoas têm essa ideia de, tipo, você é o que você come, a gente precisa tomar cuidado com isso que a gente fala, porque a maioria da população brasileira não tem acesso à comida. E quando tem acesso à comida, qual o tipo de comida que ela tem acesso, né? Então, não leve em consideração isso, não leve em consideração se a pessoa é sedentária ou não, né? Se a pessoa pratica atividade física ou não. Então, são vários fatores que dali você se mede doença, mas não. Então, o que acontece? Você concorda comigo que de 200 anos para cá, né?
evoluir, os corpos evoluíram, as pessoas estão mais altas, as pessoas estão mais gordas, gente. Tá tudo bem com isso. Isso não quer dizer que a pessoa está doente. Não é levado nada disso em consideração. E o que a gente precisa parar para pensar é que em 200 anos, de 1832 para 2021, são quase 200 anos, né? Então, teve uma evolução dos corpos. Os corpos estão maiores, os corpos estão mais gordos. Só que não teve uma evolução do sistema e da sociedade, né? A sociedade, o sistema não evoluiu. Então, o que acontece com a gente? Uma pessoa que pesa mais de 120 quilos, ela precisa fazer uma ressonância, ela é enviada para um hospital veterinário, ela é enviada para o zoológico, né? Isso é desumanizar uma pessoa, né? Então, o que acontece? É esse tipo de sistema que a gente está falando. A gente não tem acesso a coisas básicas que qualquer outra pessoa magra tem, né? E são direitos que todas as pessoas deveriam ter. Então, a luta que a gente faz, a militância gorda, o ativismo gordo, é para isso, é para a gente ter os nossos acessos, que são direitos nossos, só que a gente não tem, né? A gente não consegue uma cadeira, a gente não consegue roupa, a gente não consegue fazer um exame, né? É o que eu estava falando para você, o hospital de campanha, aqui em São Paulo, quando teve, as vacas só aguentam até 90 quilos. Uma pessoa que mede 1,90 m pesa 90 quilos, gente. Então, essas pessoas não são levadas em consideração. Então, a obesidade, o que acontece? Quando você pega o IMC, que você pega só o peso e a altura da pessoa, você chega num número, e a partir daquele número vem uma escala, aonde você é inserida nessa escala. Então, aí tem a escala do peso ideal, abaixo do peso, sobrepeso, obesidade grau 1, 2, 3, e eu tomo a 3, a Ellen também, que é tida como obesidade mórbida, né? Só que a gente não tem nenhum problema de saúde. A gente vai estar lá. E a gente não tem nenhum problema de saúde, né? Então, é falido isso, né? Então, o que é mais fácil? A gente precisa parar para pensar isso, porque o que é mais fácil para a sociedade? É mais fácil fazer uma reformulação, né? Fazer uma reestruturação para esses corpos poderem caber, né? Na sociedade, no meio que a gente vive, ou é mais fácil a gente criar um grupo de doença e culpabilizar um grupo de pessoas? É mais fácil criar doença e culpabilizar um grupo de pessoas. É o que acontece com a obesidade. E a gente precisa aqui falar que a medicina erra. A medicina errou colocando homossexuais, transexuais como doentes, as pessoas pretas. Há muito tempo atrás, a medicina considerava como não se tivesse alma, né? Tinha essa ainda, matou um monte de gente. A eugenia está aí para a gente saber, né, que o que isso aconteceu. Então, a medicina erra, e a medicina está errando, ainda colocando a obesidade como doença. Tem um amigo meu que ele sempre fala assim, ele um dia chegou para mim e falou, me explica esse lance da obesidade. E aí eu estava explicando para ele, falou, obesidade não é uma doença só. Eu falei, não, é um conjunto de doenças ali. Tem diabetes, pressão alta, lá. Aí ele falou, então, eu sou uma pessoa magra que tem tudo isso, então eu posso falar que eu tenho obesidade? Eu falei, você entendeu? Por que não existe um grupo de doença, então, para categorizar essas doenças que categorizam a obesidade para pessoas magras? Porque aí as pessoas viram para mim e falam, porque é a gordura que ajuda. É mentira. Diabetes não se levam em consideração que a hereditariedade quando é uma pessoa gorda. Quando tem uma pressão alta, não se leva em consideração a hereditariedade porque é uma pessoa gorda. Dou outro exemplo aqui. A minha tia e minha mãe têm 5 anos de diferença. A minha mãe tem 77 anos, minha tia tem 72. As duas foram diagnosticadas com pressão alta. A minha mãe é gorda, a minha tia é magra. A minha tia foi devido à idade, a minha mãe foi porque ela é gorda. Minha mãe sempre foi gorda. Por que ela não desenvolveu pressão alta antes, então? Né? E esse discurso médico que vem para cima da gente, falando, você não é doente, mas você vai ficar, todo mundo vai ficar. Gente, não tem uma pessoa nessa vida que vai passar pela vida sem ficar doente. Isso não pode ser mérito só de uma pessoa gorda.
Isso as pessoas magras também ficam doentes. Então a gente precisa parar para prestar atenção que não é sobre saúde, é sobre preconceito, é sobre estigmatizar e patologizar. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender aqui é não chamem pessoas gordas de obesas, porque a partir do momento que você chama uma pessoa gorda de obesa, você já está patologizando aquele corpo. E também vamos parar para pensar o que é saúde, né? Como que é feita a saúde hoje em dia? É tudo baseado no capitalismo, é tudo baseado no colonialismo, né? É tudo eurocentral isso daqui, né, gente? Então, A medicina, por que ela que não vem tem... nessa coisa capitalista, né? Tipo, para produzir. Então, a gente, eu estou falando isso que eu escutei de um médico. Ele falou: eu aprendi na faculdade a consertar pessoas para serem produtivas. E é isso que acontece. A gente vai acertar as pessoas com deficiência para elas poderem produzir, e na cabeça da galera a gente vai inventar bariátrica, vamos emagrecer as pessoas para elas produzirem mais, porque não entra na cabeça delas que uma pessoa gorda possa produzir como uma pessoa magra. E olha, gente, olha só que legal. Eu conheço um monte de gente magra que não produz o que eu produzo, não produz o que ele produz, entendeu? Então a gente precisa parar com esse ciclo de violência gordofóbico, porque é violento com as pessoas. Vocês não estão preocupados com saúde, porque se vocês estivessem preocupados com a saúde da pessoa gorda, estaria todo mundo ali brigando junto com a gente para cair a obesidade e patologizar o corpo gordo. Acho que é Não, isso. para dar um atendimento digno, né? E a gente fala isso, igual eu falei para você, Thalita, porque isso vai cair lá na atividade física, né? Então vai respaldar tudo lá, né? Porque aí toda atividade física, o exercício físico vai ser feito para emagrecer, porque ser magro é ser uma pessoa saudável, né? Sim. Então, o corpo gordo ele não é validado socialmente, é um corpo que não merece existir. É inadmissível ter pessoas gordas saudáveis, né? E se tiver doente essa pessoa gorda, ela tem que ter o direito de adoecer como o corpo magro, né? O corpo magro adoece, ninguém fala nada. E existem estudos, sim, sabe? Eu vou falar assim, mas existem estudos que obesidade é doença, tá? Mas existem estudos também que estão começando a ver que essa tratativa, o que mata a pessoa gorda é a gordofobia, né? São atitudes gordofóbicas, então é a falta de acesso à saúde, entendeu? Do que a própria, que dizem, né, a obesidade. Só que esses estudos não são mostrados, não são falados, são divulgados sempre estudos reforçando esse estigma social de pessoa gorda, né? Então, o que a gente pede quando a gente fala de saúde é escutem as pessoas gordas, vejam verdadeiramente o que as pessoas gordas estão passando, né? Porque se a gente for ao médico, se eu for no médico hoje, ele vai olhar para mim e vai falar, emagreça. Mas eu acho que o diagnóstico correto a gente faz junto, né? Se ele não me escutar, ele não vai saber o que eu tenho, né? E é isso que a gente precisa saber. E tratar com dignidade, com humanidade a pessoa gorda, sabe? Com esse direito a existir. Então, profissionais de saúde façam isso, escutem pessoas gordas. E caindo na atividade física, como eu falei, a guarda acaba tudo, né, respaldando lá na atividade física, porque ela só vai servir para emagrecer, porque o corpo gordo é um corpo doente, né? É um corpo que não merece existir. Então, você só pode fazer atividade física para emagrecer. E é legal lembrar também que tem muitos estudos, principalmente canadenses, tem um grupo de médicos já estudando sobre isso, e saiu um estudo super sério, sobrepondo que a obesidade não tem que ser considerada como doença, que a obesidade tem que cair, não tem que ser considerado mais um CID. Essa discussão já está vindo há muito tempo e está começando a ficar cada vez mais forte, e o Canadá agora entrou esse ano com essa pesquisa, né, que é uma pesquisa super séria, falando sobre isso, que a gente não tem que levar mais a obesidade como doença, que isso não deveria mesmo existir, né? Então, as mesmas pessoas que aí estão aí falando sobre pesquisas, usando pesquisas de muito tempo atrás, vão começar a se atualizar, né? Que tem outras pesquisas sobrepondo ali, né? Com certeza, né? Não dá pra E ainda voltando no IMC, né? Desculpa interromper você, Vanessa. Ainda voltando na questão do IMC, como é um conceito muito restritivo, é um conceito que não aborda nada, sabe? Como que, como vocês mesmos disseram, pela sua altura e o seu peso, você consegue
medir a saúde de alguém. E isso eu achei muito interessante quando eu conversei com os atletas que vão participar da nossa reportagem, né, da nossa série, porque são atletas gordos, com um IMC que os colocam numa condição de que eles não podem ser saudáveis, por exemplo, e o esporte que essas pessoas praticam, na categoria em que elas praticam, eles mesmos me disseram isso, se eles perdem peso, eles já não se tornam aptos naquela categoria para competirem, né? O peso deles faz parte da saúde e também os torna campeões, né? Então, eu acho que ter essas pessoas explícitas é muito importante para que outras pessoas gordas entendam que elas não apenas podem, como elas devem praticar exercícios físicos e elas vão ter, mesmo caso seja esporte, né? No caso, como é o caso da Ellen e tal, você vai ter sucesso, você pode ter sucesso, independentemente do corpo que você tem. Sim, né? Que é um direito da pessoa gorda fazer o esporte, né? E olha só como não é sobre saúde. Porque quando é o fisiculturista, que tem os músculos lá, que mantém aqueles músculos, né? Tudo, tem aquele corpo dito escultural, o IMC deles é um IMC de pessoa obesa. Mas, como visualmente ele tem músculo e não é uma pessoa gorda, aí desconsidera, vamos desconsiderar. Mas o meu IMC, porque eu sou uma pessoa gorda que não tem músculo, né? Não vamos desconsiderar, porque eles vão falar que o meu é gordura e o deles é músculo, sabe? Então não é sobre saúde, entendeu? Porque é importante dizer também que pessoas gordas, a gente tem gordura, a gente tem osso, a gente tem músculo, né? Por isso que a gente é uma gordura que sai andando, sabe? A gente é só gordura, sabe? E isso é um estigma muito forte, né? De gordura, de que pessoa gorda não merece existir, tudo. E o atleta gordo, ele é muito questionado também, né? Você conversou com eles, mas eu acredito que sempre eles têm que provar, né? E acredito também que quando eles falam que eles são atletas, as pessoas não acreditam, né? Que eles são atletas, porque, afinal de contas, eles são gordos, né? E aí a gente também não vê pessoas gordas fazendo atividade física, porque esse acesso é negado, gente. Você acha assim, por que as pessoas gordas não estão fazendo atividade física? É porque todo mundo é relaxado? Porque todo mundo é preguiçosa? Não, gente. É porque é um acesso que não acolhe o corpo gordo. Então, aonde você não é acolhido, você não vai ficar. Entendeu? Onde você é maltratado, você não vai ficar. Eu faço atividade física desde os 9 anos de idade, porque eu tenho um amor pelo basquete, mas eu sou uma exceção. E eu sempre estive sozinha. Então, eu era a gorda que jogava basquete, a gorda que jogava futebol americano, né? Então, você perde a sua humanidade. Eu era a gorda que faz academia, a gorda que luta Muay Thai. Sempre eu era gorda, não tinha nome. E sempre, a minha trajetória sempre foi sozinha. Não tinha corpos iguais ao meu. Entendeu? Então, imagina você permanecer num ambiente assim, sozinha, sem pessoas iguais a você, é muito, muito difícil. Então, é muita resistência, né? É muita resistência para você só existir. Eu tinha que escutar cada coisa só para eu estar ali fazendo algo que o corpo magro tem o direito de fazer e ninguém vai falar que é se exercitar, jogar no basquete, fazer uma academia. Então, as pessoas precisam começar a entender que é um direito, gente, é direito da pessoa gorda se exercitar, entendeu? E você não tem nada a ver com isso. Você não tem que questionar, nem dar parabéns para uma pessoa gorda. Não é superação. Eu, quando jogo meu basquete, faço a minha cesta, nossa, que legal, parabéns. Não é superação isso. É só um corpo gordo fazendo atividade física, só um corpo gordo jogando basquete. Porque tratam isso como superação, porque no imaginário da sociedade, o corpo gordo não é um corpo capaz. Então, quando ele faz algo que a sociedade julga que não é capaz, ele se superou. Não, entendeu? É um corpo gordo fazendo atividade física. Sim, e sempre tem um magro querendo te dar parabéns, né? Querendo te dar um posto de dignidade, né? Sim, porque aí parabéns por quê? Você tomou vergonha na cara e vai emagrecer, né? Você só está fazendo atividade para emagrecer, não é verdade? Você está fazendo para o seu bem-estar? Não pode. Pessoa gorda fazer atividade física para o seu bem-estar? Não pode. Aliás, todo mundo que faz atividade física, a maioria das pessoas que são sempre pessoas magras, que têm esse acesso fácil e permanecer nesses ambientes, se perguntem, né? Por que você faz atividade física? Porque tem muita pessoa magra que me segue e fala assim, Eli, depois que eu comecei a acompanhar você, eu me questionei por que eu estava fazendo atividade física, se era para o meu bem-estar ou para cuidar da imagem do meu corpo.
né? Porque as pessoas têm as motivações erradas. Então, é possível, sim, você fazer atividade física e se sentir bem. Parece que não, você tem que fazer atividade física, você está sempre se sentindo mal, tem que ter sempre um resultado e tem que ser sempre punitivo. E não é assim, gente, atividade física é acesso à saúde, e saúde mental e física. E o físico não tem nada a ver com emagrecimento. E a diversão, e o lazer, né? Não é só mas lembrando saúde, também, né? sim, e lembrando que, infelizmente, a atividade física no nosso país é privilégio. A maioria da população não tem acesso, né? Então, tem uma galera que fica aí na internet falando, mas é falta de força de vontade, é só você querer que você faz, não sei o quê. Não é assim, não, tá? Porque a maioria da população não tem acesso. Essa galera tá falando isso lá na beira da piscina com o seu personal trainer, aí é muito fácil, sabe? Por isso que é importante a gente ir lá nas escolas, falar com as crianças, olha, é direito seu fazer atividade física, para a sua saúde, para o seu bem-estar, porque ela vai crescer entendendo que é um direito dela, faz bem à saúde, então, de repente, quando ela estiver trabalhando, que ela fica 12 horas no ônibus, né? 12 horas no ônibus, não, 2 horas para ir para voltar, fica 12 horas fora de casa, ela pense, talvez assim, vou dar uma corridinha, vou fazer um exercício, porque isso vai me ajudar, né? Talvez ela tenha esse ânimo, porque é sempre punição, porque você tem que fazer, né? E sempre na segunda-feira é um pacotão que eles vendem, né? E você tem que fazer atividade física, começar na segunda-feira, e tem que ser na academia, tem que ser só na academia, né? E tudo gera pelo capitalismo, né? Então é bem cruel isso. Eu acho muito interessante quando vocês trazem a questão da escola, né? A escola já é um lugar extremamente hostil para pessoas gordas, para crianças gordas, porque é lá que a criança gorda começa a entender que o direito dela de estar ali não está sendo respeitado, o direito dela de ocupar os espaços que qualquer criança quer ocupar. E na educação física, eu acho que a partir do momento em que a criança ela é proibida, ela é hostilizada nesse momento, isso é o tipo de coisa que ela leva para a vida toda. Né? Eu estava até contando para ela, eu não era uma criança gorda, mas sofria pressão estética, era uma criança que dentro do IEBC estava numa obesidade 1, por exemplo, e lá na educação física, uma vez a cada semestre, tinha um momento que eu nunca me esqueci, que era tenebroso para mim, que era de pesagem e medida dos alunos. Não sei se vocês viram isso. Gente, a noite anterior a isso eu passava mal, eu não dormia. Eu também. Porque isso, você ia se pesar e os outros ficavam atrás olhando. Sim, você sabia que aquilo era... Tirando um sarro, Tiravam né? sarro. É assim mesmo. É muito cruel, mas se a gente parar para pensar também, da onde vem a educação física, gente? Vem do militarismo, né? Vem dos militares. Né? Se a gente for parar para pensar, essa cobrança, até o modo que é ensinado, é desde sempre de punição, né? É desde sempre para pagar alguma coisa, né? Para que fazer pesagem? Moral, né, total, gente. A moral do aluno. A moral do aluno. Então, desde sempre, a gente já está ensinando errado, né, gente? A gente já está aprendendo errado na faculdade. E aí isso vira um ciclo, porque aí ele vai reproduzir isso dentro da escola junto com as crianças. Né? A gente não vive mais no militarismo, gente. A gente tem que viver isso. A gente tem que entender. Eu acho muito contraditório, porque dentro da Faculdade de Educação Física, da mesma forma que ensina na história que isso vem do militarismo, né? Que isso vem da guerra, ensina, tem uma matéria lá, sabe, Thalita, sobre moral, sabe, sobre ética. E lá fala que todas as pessoas, independente de corpo, independente de cor, independente de raça, de sexo, de qualquer coisa, ela tem que ser atendida, ela tem que ter direito à atividade física. A gente sabe que isso não é verdade, porque a atividade física é elitista, porque a atividade física, ela tá naquele recorte da pessoa branca, magra, cis, hétero, de corpo normativo. Tudo que sai disso, a pessoa não tem ali o mesmo direito que essas pessoas têm. Então, foi muito bom a Ellen ter trazido esse lance do elitismo, né? Porque é elitista. A atividade física é um ato elitista, que as pessoas não têm. E aí, quando ela tem acesso à escola, que não é de uma forma elitista, é de uma forma punitiva. Né? Ou é de uma forma preconceituosa. Então, como essa criança vai crescer? Como é que vai virar essa pessoa adulta?
né? E ainda ir lá fazendo faculdade. Então, o ciclo vai reproduzindo. Por isso que eu falo que a gente precisa cortar esse ciclo de violência, porque é um ciclo, né? E eu acho que é uma coisa que eu sempre falo, né? A gente não veio nesse mundo para ser uma pessoa ruim, né? A gente não veio nesse mundo para ser uma pessoa preconceituosa. A gente veio nesse mundo para ser uma pessoa da hora. É o mínimo que a gente veio fazer aqui. E para ser uma pessoa da hora, a gente precisa estudar. A gente precisa estudar para não ser racista. A gente precisa entender que a gente vive numa estrutura racista, numa estrutura gordofóbica, numa estrutura capacitista, numa estrutura transfóbica. Porque tudo, é aquilo que eu falei, vem desse exemplo, que não é o exemplo, dessa pessoa magra, branca, rica, hétero, de corpo normativo. Né? Então, tudo que sai disso vai cair no preconceito, né? Vai cair na estrutura, né? E a pessoa que é a profissional, ela tem, acho que como obrigação, eu falo isso até como professora de yoga. Quando a gente se forma, quando a gente conhece a filosofia da yoga e aprende que a filosofia da yoga é uma filosofia de inclusão, não é uma filosofia de exclusão, é uma filosofia libertária, a gente tem como obrigação, sabe, como uma pessoa que teve acesso a essa informação, de passar essa prática de uma forma acolhedora, de passar essa forma de uma forma inclusiva para todos os corpos. Isso eu estou dando exemplo da yoga, mas serve para todas as atividades, para todos os esportes, né? Porque isso não acontece. Isso não acontece. E essa mesma ética que tem na filosofia da yoga tem dentro da faculdade de educação física, tem dentro da faculdade de medicina, tem dentro da faculdade de psicologia, tem dentro da faculdade de nutrição, só que isso não acontece. Né? Isso não é levado em consideração também. Então, a gente precisa parar com esse ciclo de violência. É um ciclo que não para. Enquanto a gente precisa conversar, porque a primeira gordofobia que a gente recebe é da família. A segunda é da escola. E é desde muito jovem, é desde muito criança. É na primeira infância que é isso. A gente ali está já recebendo todo esse preconceito. Né? Então, a gente precisa parar com esse ciclo de violência. Então, as pessoas precisam se informar, as pessoas precisam estudar, as pessoas precisam saber as diferenças de pressão estética para gordofobia, que isso é uma coisa muito importante também, que tem gente magra falando que sofre gordofobia. Não, você não sofre gordofobia, você sofre pressão estética. Não estou aqui desvalidando o seu sofrimento, você sofre sim. Todo mundo sofre pressão estética e é uma merda mesmo, é bem ruim. Só que a gente sofre gordofobia. E sofrer gordofobia é não ter acesso. É a gente não conseguir uma cadeira, é a gente não conseguir um atendimento médico adequado, porque a medicina é gordofóbica, né? Como a Ellen falou, a gente vai num consultório médico, aí eu vou lá por causa de uma unha encravada, ele vai olhar para minha cara e vai falar, ai, você tem que emagrecer. Ele não vai nem escutar o que eu tenho para falar, ele nunca fez um exame. Eu fui numa médica uma vez, numa gastro, ela nunca me viu na vida, ela olhou para minha cara e falou, nossa, você é tão linda, vamos fazer uma bariátrica? Da mesma forma que eu entrei na sala, eu saí, porque eu falei, gente, você nunca nem me viu, você não pediu um exame. E aqui vale ressaltar, gente, que bariátrica não é salvação de nada. Tá? E bariátrica, a gente tem que começar a olhar para essa cirurgia, começar a questionar, porque essa cirurgia deveria ser feita em extremo caso, em último caso, e não da forma estética que está sendo feita hoje, porque é uma cirurgia de alto risco e as pessoas não falam sobre isso. A gordofobia ela é tão pesada que a pessoa não quer saber se ela vai morrer, ela quer fazer para se livrar logo daquilo. Sim. Até porque ela já vive uma morte em vida, né? O preconceito, a exclusão é uma morte em vida. A Ellen falou uma frase no curso esses dias que eu não vou sair. Isso ficou na minha cabeça. Eu acho que é bem pertinente para o que a gente está falando. É muito mais fácil ceder à pressão da sociedade, que nem aconteceu com a Ellen, de ir lá fazer uma bariátrica para poder tentar ser magra, e lembrando que isso não é uma coisa fácil, porque, de novo, a gente não controla peso, isso não é uma coisa que a gente vai fazer assim, do que você se aceitar gorda e resistir como pessoa gorda. É muito mais fácil você ficar lutando contra a sua existência para poder existir do que simplesmente existir. Isso é grave, gente. Isso é muito grave. Só porque é gorda, né? Só porque você é uma pessoa gorda. E falando na atividade física também, assim, as pessoas, a maioria da grande população nem sabe que tem o direito, né, de fazer atividade física, que podem fazer atividade física, né? Que deveria acessar esses ambientes e ter acesso, porque fica muito elitista, né? Aí vão falar, mas tem futebol, todo mundo joga futebol na periferia.
realmente os homens jogam, né? Porque também tem esse recorte machista também na gordofobia, porque a mulher acaba sofrendo, a mulher gorda acaba sofrendo mais que o homem gordo, mas a gente precisa entender que também gera um capitalismo, né? O futebol gera milhões de dinheiro, e vende sim o sonho de que que os meninos vão se tornar ricos e vão chegar lá, né, através do futebol. A gente sabe que é pouquíssimos que vão acontecer isso, né? E a gente precisa ver a periferia, ela precisa, a comunidade, eu sou uma mulher preta periférica, precisa ter acesso ao esporte, entendeu? Entender que é direito seu. Tem um clube que eu fui aí de basquete, super elitista, uns tempos atrás, antes da pandemia, que eu fui fazer uma gravação, e as pessoas, tinham poucas pessoas pretas. Eu era uma delas que fui lá para gravar, as outras estavam trabalhando, né? E esse clube não aceita pessoas pretas para... Ela pode ter o dinheiro que for para ser sócio, eles não aceitam pessoas pretas, entendeu? Então a gente precisa entender que o esporte em 2021, eu não vou falar o nome, porque senão vou estar um processo, tem que fazer vaquinha na internet depois para pagar. Entendeu? Mas é isso, sabe? Então a gente precisa entender que o esporte, a atividade física é elitista, sim, né? Eu faço uns posts que eu jogo na cara da galera, né? Eu tô meio debochada. Aí eu falei uma vez que da natação, que a Vanessa estava procurando para fazer natação, aí que é super caro para você fazer natação. Você vai pagar aí na faculdade, numa academia de periferia aí, no mínimo R$ 250 para fazer uma vez a semana. Uma só, e lá 2 vezes. Aí o cara escreveu assim: é sempre os homens héteros brancos de corpo normativo que sempre se incomodam, né? Aí ele falou assim: mas não faz porque não quer. Ou o mar 0800, né? Tipo assim, o mar lá é só nadar. Eu falei, meu Deus, essa pessoa vive em que realidade? Olha só, né? E aí eu falei da corrida também, né? Porque é um ambiente também extremamente elitista a corrida. Eu comecei a correr o ano passado, e aí falou assim: a pessoa que não quer correr tá com preguiça, porque os tênis de corrida é caro, tudo. Ele falou assim: corre descalço. Eu falei, gente, que essa pessoa é só correr descalço. Então, você vê como que é. As pessoas privilegiadas, elas ficam fora da realidade, né? Quanto mais privilégio você tem, mais fora da realidade você fica. Então, além de ser muito elitista o esporte e a atividade física, você precisa de dinheiro para ter acesso, é extremamente gordofóbico, né? Só é gordofóbico, né? Porque acho que a maioria... As roupas, quando vocês mesmas citaram, né? Porque é muito louco. Primeiro que, assim, você não acha, é muito difícil. Quando a gente foi fazer a produção da série, a gente foi atrás das roupas e a gente demorou para achar lugares que realmente tem roupas grandes de ginástica, e roupas bonitas, né? Porque senão é uma roupa horrível, assim, nada a ver. Não, a gente demorou muito para achar. E aí, quando a gente achou, e a gente levou, né, as roupas lá para o nosso espaço, para o nosso estúdio, os atletas, quando eles chegaram, que a gente falou, não, a gente conseguiu as roupas tal, a primeira reação deles era tipo assim, um pouco de constrangimento do tipo, será que vai caber? É isso só mesmo. Que não, eram roupas realmente grandes tal. Só que antes deles saberem, era esse o medo de, tipo, vou ter que ir lá no provador, e se não couber, né? Você percebia essa reação, né? Tem. Eu ando com uma regata, eu jogo basquete, eu ando com uma regata, sempre tem uma regata na minha bolsa, na minha mochila, porque eu sei que nunca vai ter do meu tamanho, tenho certeza. Nunca vai ter. E quando entra, fica apertado. É sempre assim, nunca tem do meu tamanho, né? E aí é bem complicado isso. Aí tem a galera do basquete 3x3, vou até mandar um salve para eles, que é uma galera que começou a entender, né? Porque eu sempre ia falar assim, ó, faz roupa grande. E hoje eles têm, né? Então serve direitinho. Então eu acho muito bacana deles, que sempre quando eles vão fazer o campeonato, tem roupa grande. Eu acho que eles têm essa vivência comigo ali, eu comecei a falar, e eles entenderam e começaram a fazer. E basquete, a roupa tem que ser grande, né? Então precisa ter esse cuidado, né? Mas assim, se eu vou jogar nesse lugar, eu sempre tenho que andar com a roupa de basquete, com a minha regata, porque eu sei que não vai ter regata do meu tamanho para eu jogar o basquete. Então, que mensagem que você recebe? Não é para você estar ali, já não tem roupa para você não estar ali, né? Por muito tempo eu colocava os coletes, às vezes ia fazer um amistoso, eu colocava o colete que estava apertado. Às vezes eu falava assim, meu é o top. Mas aí teve um tempo que eu falei assim, não vou colocar mais. Porque eu tenho que começar a constranger essas pessoas.
entendeu? Sim. Então eu falava assim, ué, não tem colete para mim, então eu não vou colocar. Não vou colocar, vocês querem um colete que sirva em mim, entendeu? Não é eu que tenho que entrar dentro do colete, entendeu? Porque se é um direito meu estar ali, tem que fazer um colete do meu tamanho, né? Então, o vestuário para a pessoa gorda fazer atividade física é muito difícil. A gente está vendo grandes marcas, poucas, agora começando a ter roupa para a pessoa gorda fazer atividade física e roupa grande, né? Mas ainda assim, não é Falta muito muito, difícil você né, Ellen? achar. É um Falta muito, começo, né? né? É um começo, é um A começo. gente, a Ellen falou aí da natação, eu amo nadar, né? Antes, assim, eu sempre fiz um monte de esporte, só que eu sempre fazia para emagrecer, então eu sempre fazia o esporte que mais queimava caloria. Mas a natação foi um esporte que queima bastante caloria, mas eu acabei ficando porque eu gosto, acaba sendo uma terapia para mim, né? E desde que eu voltei para São Paulo, porque eu já morei em Santos eu tinha mais acesso à piscina, né? Porque tinha da faculdade lá que eu fazia, era muito mais barato para poder praticar. Eu era um pouco mais magra, né? Eu pesava menos, então eu achava ainda maior. E aí eu resolvi voltar. Falei, gente, eu quero voltar a nadar. Vamos ver, né? Como é que é. Mal sabia eu que o preço da academia aqui em São Paulo eu nunca ia conseguir pagar, né? Mas eu primeiro fui atrás do maiô para ver se eu ia conseguir achar maiô. E foi um absurdo, né, Ellen? Porque eu fui na Decathlon, eu entrei em todos os sites que você imaginar, Adidas, Speedo, Nike, tudo que você imagina das marcas, ninguém faz maiô grande. Eu consegui comprar um maiô porque uma marca plus size faz o maiô e também só até 58. Se uma pessoa 60 quiser fazer natação, ela não tem esse direito de fazer complicado. natação, né? Então, para você ver como é isso é um exemplo da natação. Eu e a Ellen, a gente está com patins que a gente não consegue começar a andar porque não tem equipamento de proteção. Não existe joelheira para pessoa gorda. Não existe cotoveleira para pessoa gorda, né? Caramba. É difícil. São pequenos detalhes que as pessoas falam, vocês não fazem porque vocês são preguiçosos, vocês não fazem porque vocês não querem. Não, a gente não faz porque a gente não tem primeiro roupa para poder fazer. As pessoas não conseguem caber na cabeça delas, conceber na cabeça delas que uma pessoa gorda pode nadar, que uma pessoa gorda pode andar de patins, de skate, pode fazer basquete, pode praticar yoga, pode fazer tudo, né? Então a gente já é excluído já na própria parte do vestir, né? Como que a gente vai chegar até lá? E aí, além de ter esse problema gordofóbico, tem o problema elitista. Onde chega, né? Onde chega o esporte? Onde chega a atividade física? Para quem que chega, né? E qual a atividade física que vendem, né, Dani? E qual é essa atividade física que vende? Então, se você entrar na internet, a atividade física que vendem é a atividade física do quê? Dessa da blogueiragem aí, que eu falo que é os gratiluz do inferno, né? Que eles vão lá e pegam o seu tapete caríssimo, faz sua yoga, né? Aí pega o seu personal, vai lá e faz na beira da piscina, sabe? Então, não é essa atividade física. Então, e qual que é essa atividade física que estão vendendo, né? Essa daí, atividade física super elitista, que você tem que fazer na sua varanda, sabe? Assim, nunca é algo real. Eu sempre mostro, eu tento mostrar, sou privilegiada, assim, de ter acesso à atividade física, né? Também tenho meus perrengues para resistir ali dentro, mas ainda tenho um privilégio. Então, eu tento sempre mostrar a minha realidade mais próxima possível da galera, para a galera fazer atividade física e ver que, né, que existe a atividade física real ali, sabe? De você ir numa quadra da sua comunidade ali jogar um basquete, de você sair para fazer uma caminhada, de você fazer exercício físico no seu quintal, né? Tudo que tal da realidade, se as paredes lindas, maravilhosas. E é isso, sabe? Para deixar mais assim, para as pessoas começarem a se ver e entender que elas podem se exercitar, mas é muito difícil ainda, porque o que vende é esse elitismo, sabe? Da atividade física. Sempre o corpo magro, né? Essa saúde. Eu não sei que saúde que a galera acha que é saúde, né? Porque sempre a galera super magra, sabe, assim, super magra, e fazendo atividade física sempre para manter o corpo magro. A gente não vê ninguém com o discurso de vamos fazer atividade física para o seu bem-estar, para você não ficar ansioso, para você, né, tentar ajudar na sua depressão, por seu bem-estar mental. Ninguém fala isso. É sempre porque eu comi, é sempre para você emagrecer, sempre para chapar a barriga,
para colocar o bumbum na nuca, né? Então, é um discurso desonesto de saúde, entendeu? Porque não é saudável também excluir as pessoas, não é saudável você ter uma atitude gordofóbica. Não é Isso um não é discurso sobre saúde. Não é um discurso de saúde, né, mana? É um discurso Não, de fomentar a indústria do emagrecimento. É esse o discurso. e Não é um excluir, né? discurso para, não, a gente está preocupado com a saúde. Não, é para fomentar mesmo essa Uhum, indústria de dieta, de cirurgia bariátrica, de cirurgia uhum, plástica. O Brasil, é bom a gente lembrar aqui, gente, que o Brasil é o número um, né? Em cirurgia plástica e em cirurgia bariátrica. Eu acho isso um absurdo. Eu não sei como as pessoas acham isso de boa. Eu acho isso um absurdo. A gente é número um em dieta, em remédio para emagrecer. É complicado isso. A gente precisa questionar isso, né? uhum, Porque isso tudo é para fomentar a indústria do emagrecimento. Então, de que saúde a gente está falando? A gente não está falando de uhum, saúde. A gente está falando de exatamente. capitalismo. A gente está falando de indústria, né? De deixar as Uhum, pessoas mais ricas em cima disso. Então, não uhum, é interessante também para a sociedade, e principalmente para a sociedade capitalista neoliberal que a gente vive hoje, falar sobre isso, falar sobre gordofobia. Por quê? Porque se as uhum, pessoas pararem para pensar e saber qual é a real de gordofobia, a indústria do emagrecimento vai cair por terra, né? As pessoas, gente, as pessoas inventam batom emagrecedor e as pessoas uhum, compram, é, sabe? É muito gordofóbico isso. E as pessoas caem nisso. Eu estou dando um é, exemplo que parece ser um absurdo, porque é um absurdo, mas eu mesma já fui refém disso. Não do batom emagrecedor, mas de outra coisa que na época uhum, poderia ser um absurdo. Eu estava totalmente ali querendo emagrecer e cair no uhum, conto ali do rolê, sabe? Mas a gente precisa entender que se a gente começar a falar disso, por que não se fala de gordofobia? Por que as pessoas não falam de gordofobia? Porque se a gente começar a falar de gordofobia, as pessoas entenderem gordofobia, a indústria uhum. do emagrecimento acaba, né? Tem Ou que ela vai manter se o medo, né? reinventar, né? Com Tem que certeza. manter o medo sempre na população de se tornar uma pessoa gorda. Tem que sempre manter esse medo, né, das pessoas se tornarem pessoas gordas. Isso movimenta muita coisa. Tanto é que quando a gente começa com esse discurso de que eu e a Vanessa na internet incomoda, que falam que a gente romantiza a obesidade, entendeu? Parece que eles ficam com medo. Parece que a gente já fala assim, ó, tá liberado, todo mundo pode ficar gordo. E não é assim, as pessoas são gordas, entendeu? Entendeu? As pessoas são gordas. Não é que ninguém vai virar gordo do dia para noite. Não E é essas assim, as pessoas pessoas são querem existir, gordas. querem ter acesso à saúde, querem ter acesso aos espaços. A única coisa que elas querem é isso, né? E é uma Porque se fosse afronta. sobre saúde, haveria acesso à saúde para pessoas gordas, o que estávamos falando mais cedo aqui, que não existe. Não, Total. não existe, né? A gente está ali falando de atividade física, a Vanessa está falando de yoga, né? Somos pessoas gordas lutando pelo acesso dessas pessoas fazerem atividade física, fazer yoga, movimentar o corpo, e a galera é tão assim, fora da realidade que fala que a gente romantiza a obesidade. Como que a gente está Não. romantizando a obesidade se a gente está falando para as pessoas não serem sedentárias, se movimentarem, sabe? Porque a gente vê muita gente magra sedentária e ninguém liga. Porque o que É, importa é o corpo magro É, visualmente, é a entendeu? Então, o romantização da magro, magreza, né, sim, mana? a romantização da magreza Total. está liberada, exatamente. entendeu? Né? Tem É. influencer falando para ficar sem comer, Olha 7 que dias, em absurdo. jejum de não sei o quê, e não come isso. Teve uma que eu até postei no meu Instagram, ela falou assim, olha, perguntaram para ela por que ela parou de malhar. Ela falou assim, eu parei porque eu tô com preguiça, eu prefiro fazer cirurgia plástica. Gente, isso não é grave, gente. Isso Entendeu? é Mas muito ninguém grave. questiona. Entendeu? Que discurso é esse de serviço de saúde, sabe? Vai lá, em vez de você fazer atividade física, vai lá e se corta, faz uma cirurgia plástica. Entendeu? Mas essa pessoa, por ser magra, ela não é questionada. Entendeu? Ela pode, o corpo magro, ele tem validação social para fazer o que ele quiser na sociedade. Entendeu? Agora, o corpo gordo, não. Até incentivar as pessoas a se exercitarem, a gente está arrumando a obesidade, que é o meu caso da Vanessa. Ela é o nosso corpo, é uma afronta para a sociedade ter pessoas gordas vivendo a sua vida, levando a sua vida fazendo atividade física, né, tendo hábitos saudáveis, é inaceitável, porque o gordo tem que estar sempre lutando para emagrecer, triste e sendo ridicularizado, desumanizado. Esse é o papel da pessoa gorda na sociedade. Total. Fora isso, passou disso, não pode. E tem muito essa coisa de estar, isso que você falou é muito legal, acho que a gente trazer aqui, Ellen, no estar gordo e ser gorda. As pessoas têm muito essa mania, né? Eu estou gorda, ou eu estou magra. Gente, não.
eu sou gorda, né? Ou eu sou magra. Tem uma diferença aí no ser estar aí, né? No rolê. E a gente precisa também mudar até essa frase, assim, né? Eu sou gorda. Sim. Eu sei que é difícil ali também, por muita gordofobia, estigmatização, a pessoa... É um processo que a gente passa para poder chegar e admitir, não, eu sou uma pessoa gorda. Eu não estou num estado transitório. E a palavra gorda, né, Vanessa? Sim, Sim, a palavra é também gorda, é verdade. fazer... A gente precisa normalizar essa palavra, porque gorda é só uma forma. Né? Da mesma forma que existe uma forma magra, existe uma forma gorda. Isso não é um palavrão, isso não é um xingamento. Um palavrão, um xingamento é você chamar uma pessoa de obesa. Aí você está sendo gordofóbico, né? Não tem como. Está patologizando o corpo gordo. Agora, você chamar uma pessoa de gorda não é xingamento. Isso não é uma coisa ruim, não dá para ser uma coisa pejorativa, não dá para você unir uma coisa ruim à palavra gorda. A gente precisa parar com isso. Então, até esse processo de falar eu sou gorda demora, né? Porque a gente, como pessoa gorda que está nesse estado ainda, né, de ceder à pressão da sociedade e querer emagrecer, a gente vive num estágio achando que nosso corpo é transitório, que a gente vai emagrecer a qualquer momento. Isso não acontece. E aí a vida vai começar, né? Que aí você vai emagrecer. Aí sim você vai começar, a sua vida vai começar. E é muito triste isso, sabe? Tem várias pessoas gordas nesse momento se sentindo não dignas de viver e esperando emagrecer para assim começar a sua vida. Né? Tipo assim, agora sim vou começar a viver, sabe? Então, isso é muito cruel, porque anula a vivência de uma pessoa gorda, né? E é muito grave, porque responde tanta coisa, e principalmente na atividade física, que é onde a gente está falando, né? Porque a gente precisa de os corpos gordos, né? Pessoas gordas precisam começar a entrar nesses ambientes. As pessoas precisam começar a entender que é direito nosso estar ali para a gente começar a mudar isso. Porque quando uma criança gorda vê eu ou a Vanessa, ela vai falar assim, olha, que legal, um corpo gordo, né? Um corpo gordo igual o meu. Então, eu posso estar ali, entendeu? Parar que a gente precisa começar a mostrar essas histórias, né? Porque não querem mostrar histórias iguais a minha e da Vanessa, querem mostrar a história do gordo, triste, que fez bariátrica, aí foi salvo, ou então aí o ficou gordo feliz. que é doente, que não quer, aí o gordo que é doente, que não consegue andar, ou a gorda que foi lá, tinha um amor que ela gostava e não ligava para ela, aí ela emagreceu, aí ela casou e ficou feliz, sabe? Tem que parar de mostrar essas histórias. Tem que mostrar essas histórias, igual a minha da Vanessa, não querem contar. Por que não querem contar? Né? Por que não querem contar nossas histórias? Por que será? Entendeu? Porque não é viável para esse não sistema. Não é rentável, né? Não é viável, dá dinheiro, né? Não, entendeu? Então, até ontem meu filho falou assim, mas isso serve para as pessoas. Falou assim, mãe, por que você é uma pessoa gordinha? É uma pessoa gorda, que ele sempre veio falando pessoa gorda, eu gosto de falar pessoa gorda. Eu falei assim, porque eu existo, porque eu sou assim. Ele falou, você é maravilhosa, né? Então, assim, a criança, ela não, ela é muito simples para as crianças, se a gente começa a explicar, né? E aí, por que pessoas gordas existem? Por que a Vanessa é gorda? Por que eu sou gorda? Porque pessoas gordas existem, gente, vão existir, entendeu? A gente tem que parar de ficar justificando a vida, a nossa vida, por que a gente existe, por que a gente é uma pessoa gorda. Tem que parar de justificar isso, né? Porque parece que o gordo tem que justificar a sua vivência, né? Tem que dizer, eu estou existindo, todo, né? Eu estou existindo, mas eu estou fazendo uma dieta. Eu estou existindo aqui, mas eu estou fazendo uma atividade física. Eu estou existindo aqui, mas eu vou dar um jeito, uma hora eu vou emagrecer, sabe? É muito... Isso é cruel com a pessoa gorda. Como se o corpo gordo fosse público também, né, mana? E as pessoas vêm tirar satisfação e falar o que pensa, e nosso corpo não é público. Você não tem o direito de vir falar, olha essa dieta, por que você não emagrece? Tipo, mano, fica quieto. Se a gente não pediu sua opinião, fica quieto, não fala nada, sabe? Nosso corpo não é público. E a gente não tem que ficar dando satisfação, né? Sabe, do que se a gente está saudável ou não, o que a gente faz na nossa vida ou não. Vocês pagam nossas contas? Então fica quieto, né? Nem se pagasse as contas também teria esse direito, viu, gente? Só para poder avisar. Mas eu falo desse jeito para ver se as pessoas acordam, assim, né? Nosso corpo não é público, a gente não pode, a gente não tem. Gente, a gente precisa entender que a culpa não é nossa de ser gorda, a culpa é do sistema gordofóbico. É o sistema que não acompanha essa evolução de corpos. É o sistema que não tá ali pra gente.
gente? Isso é culpa da galera. Quando você não passa numa catraca, é culpa do Estado que não põe uma catraca maior ou que tira a catraca de vez. Você não cabe num banco, isso é culpa do sistema, não é sua culpa. E não é nunca culpa da pessoa gorda. Isso é culpa da sociedade, isso é culpa do sistema gordofóbico, da estrutura gordofóbica. Então a gente tem que começar a cobrar essas pessoas. Então a pessoa que está aí preocupada com a saúde da pessoa gorda, em vez de ficar cobrando a saúde de pessoa gorda, vamos lá cobrar em quem que vocês votam por políticas públicas de inclusão dessas pessoas, para que tenha maca que aguente ter 200 quilos, para que tenha aparelho de ressonância, porque existe aparelho de ressonância, existe maca que aguenta mais peso, mas a galera não compra, né? E não é porque é mais caro, não é nada disso, é porque não concebe na cabeça, que é gordofobia mesmo, porque não concebe na cabeça que existe pessoa gorda, né? Então, a culpa não é da pessoa existir, gorda. né? Exatamente. Ninguém tem que justificar a sua existência, sabe? Porque você não cabe dentro de um padrão imposto. Entendeu? Então, assim como as pessoas magras não justificam a própria existência, não justificam porque são magras, não falam sobre o que estão comendo, né? Gente, eu já vou ter que finalizar aqui, infelizmente, porque por mim a gente ficaria conversando o dia inteiro. Mas, enfim, a produção já me avisou que o nosso tempo está acabando. Eu quero agradecer muito mesmo a vocês por estarem aqui, por essa aula. E obrigada de coração. Eu acho que a gente precisa falar o tempo todo sobre isso, porque é como vocês falaram, é sobre existir, né? E existir não deveria ser sinônimo de resistir, só que para as pessoas gordas é. Então, é isso. Eu agradeço muito do fundo do coração. Quero, só antes de vocês se despedirem, quero recomendar a série que a gente vai lançar a partir do dia 28, sobre atletas gordos. O nome da série é Corpo de Atleta, e as fotos foram feitas pelo J.R. Duran, ficaram lindíssimas. Lindas. Uau!